Shalom. Jam. Salam. Ewa. Rita. Apa. Pá. Mir. Shanti. เงียบสงบดี Todos querem a paz. Peace. E os Rotary Clubes Sola. a estão trazendo. Happy. ข้าวชู O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz La fé. e a compreensão no mundo Semeares inteiro. da raiz. Rotary, humanidade em ação. Olá, amigos. Sejam bem-vindos à TV Rotary. Hoje, no nosso programa, nossa convidada é a senhora Marisa Vidovics. Ela é superintendente do NURAP. Tudo bem, Marisa? Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores um pouquinho o que é o NURAP. Boa tarde. O NURAP é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG. Ela é uma iniciativa do Rotary Clube de São Paulo, Brooklyn, e Rotary Clube São Paulo, Morumbi, que há 27 anos, querendo ajudar a comunidade, naquela época entre Santo Amaro e Brooklyn, pensaram numa organização que capacitasse os jovens que, fora o período escolar, não tinham muitas atividades. Então, esses jovens passavam a ser capacitados e depois colocados no mercado de trabalho. Isso começou de uma forma assim, bem simples, sem muita pretensão, e 27 anos depois, hoje nós temos 1.300 jovens. Ah, muito interessante. Eu gostaria de passar um vídeo agora explicando um pouquinho com imagens o que seria o NURAP. Imagine um lugar capaz de transformar vidas. Agora você vai conhecer um lugar onde o destino de milhares de jovens é transformado. NURAP, Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 1987 pelo Rotary Clube de São Paulo, Brooklyn e Morumbi. Projeto realizando sonhos e construindo o futuro. Após ter passado pelo treinamento para a vida, chega o momento em que o jovem é encaminhado para fazer entrevista nas empresas parceiras, que oferecem vaga ao jovem aprendiz, considerando sua inexperiência e necessidade de orientação. Depois de aprovado pela empresa, o jovem inicia o programa de aprendizagem com atividades práticas, orientadas na empresa, e atividades teóricas ministradas pelo NURAP, uma vez por semana, no curso de simultaneidade. Imagine um lugar capaz de transformar vidas. Agora você vai conhecer um lugar onde o destino de milhares de jovens é transformado. NURAP, Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 1987 pelo Rotary Clube de São Paulo, Brooklyn e Morumbi. Projeto A Caminho da Inclusão. Falamos aqui do preparo para a vida profissional. Para alguns é o começo, para outros o recomeço. Tratamos das aptidões, interesses e habilidades, fortalecendo o indivíduo para ocupar seu lugar no mercado de trabalho. Esse projeto busca extrair o melhor de cada pessoa, através do desenvolvimento humano, e assim ultrapassar barreiras e conquistar seu lugar no mercado de trabalho, através da capacitação de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social. Projeto Treinando para a Vida. Esse projeto visa preparar o jovem para o mundo do trabalho, porém o observa como um indivíduo em evolução e oferece recursos para o seu desenvolvimento. Muito obrigada, parabéns a todos. Muito obrigada a todos que estão conosco na nossa mesa. Marisa, acabamos de ver que o NURAP não atende só
o jovem, o menor aprendiz, tudo. Ele tem um trabalho muito forte de inclusão. Eu tive a oportunidade de estar lá no NURAP, que eu gosto de visitar as entidades que a gente vai trazer para mostrar, e eu vi uma realidade lá muito interessante, porque lá tem várias pessoas com deficiências diferentes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora desse menor aprendiz e dessa questão da inclusão social no mercado de trabalho. Ok. Nessa evolução desses últimos 27 anos, realmente houveram algumas mudanças, né? Mudanças não. Nós fomos melhorando o nosso atendimento e acabamos que hoje nós estamos atendendo também a pessoa com deficiência, de 4 ou 5 anos para cá. Porque nós entendemos que a pessoa com deficiência também precisava de capacitação. Porque para ela se colocar no mercado de trabalho, é necessário que ela tenha um conhecimento, muitas vezes básico, que ela não conseguiu adquirir até às vezes por causa da própria deficiência. E dessa forma a gente acabou começando um trabalho também muito pequeno, sem muita pretensão, com a pessoa com deficiência. A gente tem um grande trabalho da pessoa com deficiência. O NURAP hoje é referência para as empresas que precisam cumprir a cota de pessoa com deficiência. Então nós temos lá, atendemos múltiplas deficiências, ou seja, deficiência visual, nós temos um trabalho muito interessante com deficiências visuais, a deficiência auditiva e o intelectual leve, que são os que a gente consegue trabalhar e fazer um trabalho bacana para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. Com o jovem aprendiz, hoje nós já temos assim inúmeras atividades que a gente foi desenvolvendo no longo dos anos. Então nós temos todo um projeto de capacitação desse jovem, a princípio, que nós chamamos de projeto Treinando para a Vida. Nós acolhemos os jovens que não têm absolutamente nenhum preparo, porque são oriundos de escolas públicas, eles vêm de famílias cuja renda não atinge, às vezes, nem 3 salários mínimos, o total da familiar, né? Então, eles não têm muitos recursos, eles não têm acesso a nada cultural, eles não têm acesso aos esportes, eles não têm quase nada. Então, o NURAP oferece um pouco disso para eles e oferece também essa possibilidade deles entrarem no primeiro emprego, porque o NURAP hoje conta com o apoio de 250 empresas que são nossas parceiras. Dentre elas, grandes laboratórios, empresas multinacionais, grandes empresas nacionais também, que recrutam esses jovens na qualidade de aprendiz para que eles possam ter ali a sua primeira experiência profissional. E esse jovem, depois que ele já ingressou no mercado através do nosso projeto, ele ainda continua se capacitando uma vez por semana. Então, ele trabalha 4 dias na semana na empresa parceira e um dia da semana ele fica no NURAP durante 6 horas para que ele continue sua capacitação num processo continuado. Isso de 15 a 24 meses, depende muito da função que ele está ocupando na empresa. Só que de lá para cá, nós entendemos que nós precisaríamos cada vez mais oferecer mais atividades e nós fomos procurando, buscando. Não é fácil agradar o jovem, e se você não agradar o jovem, ele vai embora. E a gente não pode deixar que ele vá embora, porque se ele vai embora, ele vai para o crime, ele vai para o tráfico, ele vai delinquir com certeza, principalmente porque a comunidade onde eles vivem geralmente são comunidades muito violentas. Eles têm contato muito direto com vizinhos que estão presos, às vezes os próprios pais já têm passagens, ocorrências policiais, a droga é uma coisa muito presente na vida deles. Então, a gente sempre tem procurado fazer o máximo para agradar esse jovem, para que ele permaneça no projeto, porque no projeto a gente tem certeza que ele vai estar bem amparado, que ele vai seguir uma vida profissional, que ele vai ter uma carreira. Então, no sentido, sempre na tentativa de conseguir cada vez mais agradar esse jovem, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem no NURAP para esses jovens MMA, nós temos violino, nós temos percussão, nós temos oficina de xadrez, oficina de informática, violão. Então, fomos inserindo, isso foi um passo a passo. E aí, na medida que a gente percebia que era um anseio deles, a gente foi conseguindo recurso e foi conseguindo implantar isso. Então, hoje a gente tem no NURAP um prédio de 4 andares, como você teve a oportunidade de conhecer, isso só no polo central, né? Que nós temos depois... Mas nós vamos ampliar.
Ah, com O certeza. NURAP está ampliando lá, vamos dobrar essa capacidade. Com certeza. O mercado está muito carente, principalmente das pessoas com deficiência, Isso. porque hoje existem as cotas e as empresas, para conseguir cumprir a cota, está difícil arrumar deficiente no mercado. Então você, meu amigo que tem uma empresa, precisa cumprir a sua cota de deficiente, entre em contato com a NURAP. Com certeza vocês vão ter a oportunidade de ter um profissional treinado da melhor maneira, não é isso, mas da melhor Isso eu maneira. garanto. E uma coisa muito interessante, você falou que as coisas que os jovens gostam. Eu tive a oportunidade também no dia que eu fui lá de ver o ensaio lá de um grupo de percussão. E eles fizeram esses dias atrás agora uma apresentação, onde foi? Estavam todos empolgados, ensaiando que iam fazer uma apresentação grande. Onde foi que eles se apresentaram? Foi uma apresentação para 700 pessoas na Fê Comerciários. A Fê Comerciários eu nem sabia, mas ela tem uma atividade social muito forte. E ela teve a oportunidade de ver a nossa percussão numa apresentação que teve o ano passado na Praça da República. E ela gostou muito, entrou em contato e patrocinou a ida dos jovens até lá. Foram 35 jovens e eles patrocinaram, arrumaram um camarim lá de Roberto Carlos para eles. Foi muito bacana. E eles fizeram uma apresentação emocionante. Eu não vou dizer que foi emocionante porque eu sou suspeita, mas foi emocionante, não teve quem não chorasse. Foi maravilhoso. Para você ter uma ideia, foi uma ousadia muito grande. A organizadora lá do evento da Fê Comerciários, ela é muito ousada. E ela disse assim, olha, falou para o nosso instrutor lá, que ele veio de Salvador exclusivamente para isso, viu? Para treinar esses jovens. Então o cara é descoladíssimo, né? E ela disse para ele, olha, eu quero o hino nacional na percussão. Ele falou, meu Deus, mas isso é um desafio, né? Ela disse, não, eu quero o hino nacional na percussão. E foi feito, e ficou muito bonito. Olha, eu vou te dizer, quem ouviu, chorou. Tanto que tinha um desembargador, o público era seletíssimo nesse evento. E uma das pessoas presentes era um desembargador, que ele depois tomou a palavra no microfone e disse assim, olha, eu não sei se vocês sabem, mas não pode cantar o hino nacional desse jeito, né? Porque na ditadura foi estabelecido que não se batia palma para a bandeira, que não se batia palma para o hino nacional, e que não se cantava o hino nacional se não fosse naquele jeito tradicional. Ele falou, eu como desembargador, eu tenho obrigação de falar isso. Agora, eu vou falar uma verdade, eu bati palma, cantei, adorei. Ele falou, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. E olha só, esse desembargador é uma pessoa muito simpática, ele é da região de Sorocaba, se eu não me engano. Passado uns 4, 5 dias, ele me ligou, entrou em contato e disse, olha, eu sou aquele desembargador, não me lembro do senhor então. Vamos ter um evento parecido com aquele em Campinas, em Sorocaba mesmo, desculpe, em Sorocaba, e vai ser lá na prefeitura e tal, e eu quero levar a percussão para lá. Então agora a gente já correu atrás de ver lanche, de ver quanto é que custa o ônibus e tal, e a prefeitura de Sorocaba, em parceria com mais alguns parceiros deles lá, vão levar o nosso pessoal para fazer a mesma apresentação. Bom, pessoal de Sorocaba, se preparem para ver o melhor grupo de percussão. Maravilhoso. Fantástico. Agora nós ficamos com a mensagem dos apoiadores do projeto TV Rotary e voltamos já. Agora... Você se dedicaria a uma boa causa? Percorreria longas distâncias pela saúde de uma criança? Viajaria ao outro lado do mundo para combater a polio? Você estaria disposto? Um rotariano se disporia. Estamos empenhados em vacinar crianças e erradicar a polio mundialmente. Uma pessoa já faz a diferença. Pessoa como eu, como você. Você quer ajudar a transformar o mundo? Você está disposto a colaborar? Rotary, Humanidade em Ação.
TV Rotary está de volta com a senhora Marisa Vidovics, para nós continuarmos falando do NURAP. Marisa, o NURAP, qual é a idade que as pessoas têm que procurar o NURAP para poder entrar no menor aprendiz e até as pessoas com deficiência? Qual é o melhor idade para conseguir? Ok. No Brasil, a lei do aprendiz fala que não se trabalha até os 14 anos, a menos que seja de 14 a 16 anos na condição de aprendiz, né? Então, no Brasil, não se trabalha até os 16 anos e sim, de 14 a 16 pode ser aprendiz. E como aprendiz, ele pode permanecer até os 24 anos. Né? Parece assim, muito extenso. O menor adulto. Mas, na verdade, como eu já falei anteriormente, hoje eles são muito despreparados. Né? Infelizmente, a qualidade da escola... Veja bem, praticamente não teve aula esse ano ainda na escola pública. Então, fica muito difícil. Então, por isso que hoje um jovem de 24 anos, ele não tem preparo, ele realmente precisa ser aprendiz, infelizmente. Então, o NURAP, ele prefere trabalhar com os jovens a partir dos 16 anos, porque a demanda, a procura é muito grande. Por esse motivo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba atendendo preferencialmente dos 16 aos 21 anos. Mas isso não quer dizer que nós não possamos atender com 14, mas a gente pede que comece a procurar o NURAP a partir dos 15 anos e meio, que é a idade que a gente entende que o jovem já estudou um pouquinho mais, já aproveitou um pouquinho mais, fazer algumas outras coisas antes de iniciar no trabalho. Agora, com relação à pessoa com deficiência, não tem idade. Ela pode nos procurar aos 15, 16, 60, 70, não tem problema. Tanto que lá a gente tem pessoas que nos procuram já com idades bem avançadas, pessoas que já são casadas, com filhos, e são portadores de algum tipo de deficiência. E essas pessoas vão ter o atendimento que elas precisam ter normalmente, independente da idade, e vão conseguir um lugar nas empresas, com certeza, por aquele mesmo motivo que você já colocou, que as empresas hoje elas precisam cumprir a cota, elas têm dificuldades para cumprir essa cota, até pela falta de pessoas com deficiência disponível no mercado. E olha, até uma coisa curiosa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que essa falta de pessoa com deficiência para suprir a demanda das cotas de pessoa com deficiência no mercado, elas não se devem somente à questão da falta de capacitação que elas têm, que elas não têm, na verdade. Não é só isso. O que acontece? No Brasil existe uma coisa que se chama BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, onde todas as pessoas reconhecidamente com qualquer tipo de deficiência, essas pessoas elas têm direito a receber um salário mínimo até o resto da vida. Porém, se ela ingressar no mercado de trabalho, automaticamente o benefício cai. Então, o que acontece? Por conta de não querer perder esse benefício de um salário mínimo, muitas pessoas então se retraem e não procuram o mercado de trabalho. Preferem trabalhos informais, preferem os faróis, preferem vender bala e acaba não se capacitando e não voltando ou não se inserindo pela primeira vez que seja no mercado de trabalho, com medo de perder esse único salário mínimo, que na verdade é pouco, mas é garantido. É um garantido por um incerto, porque se ela for para o mercado de trabalho, ela vai ter que produzir. E pode não dar certo, né? Você não sabe se... Muito embora, um pouco dessa preocupação hoje já não existe mais, porque, na verdade, tudo está relacionado ao número do seu CPF. Então, se o CPF dele está vinculado ao benefício, o CPF dele passa a ser vinculado ao emprego, a uma empresa, cai o benefício. Porém, quando esse CPF for desvinculado daquela empresa, automaticamente o benefício retorna. Então ela retorna a receber. Então, muitas pessoas que estão em casa, com certeza, de repente não tem essa informação que você está passando para nós, Marisa, de que ele pode se inserir novamente no mercado de trabalho e na hora que ele, por algum motivo, tiver que sair do mercado de trabalho, ele retoma o ganho do benefício. Quais são as principais deficiências que o NURAP atende lá? Olha, hoje a gente tem um trabalho muito bacana que pelo menos eu conheço só o NURAP que faz, que é o massoterapeuta da pessoa com deficiência visual. Então, o deficiente visual é uma pessoa difícil de você colocar no mercado de trabalho, porque se ele vai fazer um trabalho, por exemplo, junto a um computador, ele precisa de um software especial. Se ele vai fazer um trabalho de recepção, ele tem, enfim, todo trabalho que você for oferecer para um deficiente visual,
ele precisa de um equipamento especial, ele precisa do braille, então é muito complicado você inserir no mercado. Mas para ele ser massoterapeuta, ele precisa das mãos, né? E ele precisa conhecer o processo da massagem, né? E isso deu muito certo. Então, através daquelas cadeiras de massagem que você vê até em shopping, você consegue capacitar um deficiente visual e eles são os melhores massagistas que a gente já conheceu. Porque você sabe que quando você é privado de algum sentido, você desenvolve melhor os outros, né? Então, quando a pessoa ela é privada da visão, ela desenvolve muito a questão do tato. Porque ela precisa, né? Os olhos dela, muitas vezes, é o tato, né? São as mãos. Ela vai achar no seu corpo alguma coisa que, de repente, com Uma a pessoa- visão, passaria despercebido. Então, assim, eles são excelentes massoterapeutas. E hoje as empresas, elas gostam de oferecer um plus aí para os seus funcionários, né? E nós temos muitas questões de doenças funcionais, a LER, né? Lesão por esforços repetitivos, que elas podem ser evitadas e controladas através da massoterapia. Então, hoje, um empresário fala, puxa, mas eu tenho que cumprir a cota de pessoa com deficiência, mas não tem nada que eu possa pôr uma pessoa com deficiência aqui, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Meu banheiro não é adaptado para cadeirante, eu tenho que subir a escada, eu estou perdido, como é que eu vou fazer? Mas ele pode colocar um massoterapeuta. Olha que bacana. Já pensou que chique isso? Não é chique? A empresa tem um massoterapeuta E por um e custo super baixo. cumprindo a cota da deficiência. E fazendo a sua E o- parte com a sociedade. E o melhor massoterapeuta. Gente, não tem igual. Para você ter uma ideia, a gente tem uma experiência lá com o Carlos, que eu não sei se depois eu tenho um vídeo para mostrar aí para vocês, mas ele é uma pessoa tão especial, porque ele, além de surdo, ele é cego. Então, vocês podem imaginar o que é uma pessoa que não ouve e não enxerga? Ele não tem contato com o mundo externo. Porque se você só é privado da visão, você tem contato através da audição. Ótimo. Se você é privado da audição, você tem contato pela visão. Mas se você não tem nenhum dos dois, meu Deus, você não tem contato com o mundo externo. Isso é o que a gente pensa. Porque o Carlos, ele é um massoterapeuta, você não tem noção. Eu quero que um dia você vá lá e Não, faça mas eu vou fazer uma massagem. massagem com ele. Vou fazer porque a massagem. Já está certo. Ele é Próxima vez fora que eu de for série. visitar lá o Nurap, Carlos, se prepara aí que tem muita carne para você apertar aqui, E hein? você não tem ideia que o Carlos faz palestra? Parece piada. O Carlos faz palestra. Ele faz palestra, ele expõe, logicamente com o auxílio de um intérprete, né, em Libras, ele expõe, explica os slides, ele conta toda a história dele, porque o Carlos ele tem um diferencial, porque ele não nasceu cego, ele nasceu surdo. E ele adquiriu a cegueira aos 10 anos de idade. Então, ele conseguiu aprender algumas coisas no período de 10 anos que ele enxergou, né? E depois ele é 100% Ele cego. ele teve uma vida visual de 10 De anos. 10 anos sem audição. Sem audição. Então, ele aprendeu Braille, desculpa, ele aprendeu Libras, porque para ele aprender Libras, ele precisa ter a visão. Então, como você aprende Libras se você não tem visão, né? Então, nesses 10 anos, ele aprendeu Libras, que é a língua brasileira de sinais, e depois ele perdeu a visão. Agora, vê que interessante, hoje ele se comunica pela Libras tátil. Olha que bacana. Então, porque a Libras... Mais uma coisa nova. Esses dias nós tivemos aqui a Sabine, lá do Centro Educacional do Rio Branco, lá para surdos, e eu já... Orabilidade. Agora eu estou escutando uma palavra nova. Libras tátil. Explica para nós aí que isso daí criou curiosidade pois agora. Pois é, a Libras tátil, porque a Libras, você tem que, não pode ser privado da visão, porque você tem que entender os sinais, né, para você fazer a leitura. Se você é privado da visão, você tem que ter uma forma de entender aqueles sinais. O Carlos, ele entende os sinais na mão. Então, se você vai falar oi para ele, você vai fazer oi em sinais aqui na mão dele e ele vai falar oi para você. Então, ele conversa normalmente com o intérprete, né? Logicamente. Ele conversa normalmente e ele dá o recado dele numa boa, através dos sinais na palma da mão. É emocionante. Não, mas O Carlos sai da casa dele em Guarulhos, sozinho, e vai até Santo Amaro, onde ele trabalha, que é no Nurap. Ele vai até lá sozinho. Ele chega, ele trabalha, ele volta para casa dele sozinho. Então, empresário que esteja interessado em contratar o Carlos, ele já está contratado. Ele é muito disputado. Ele é exclusivo do Nurap. Ele é. Agora eu convido vocês a ir lá conhecer o Carlos, pessoa fantástica. Pode Também ser. conhecer um pouquinho o Nurap. E tem lá essa questão no Nurap. Qual é o horário que o jovem fica lá, esse menor aprendiz? Ok. Mesmo a questão da inclusão, qual a periodicidade Ok. que ele
se forma dentro do NURAP? Tá, antes de ir para o mercado de trabalho, o jovem passa por um processo de capacitação de 3 meses, aproximadamente. Eu falo aproximadamente porque depende, isso varia muito de caso para caso. Tem turmas que a gente percebe uma carência tão grande que a gente é obrigado a ficar um tempinho maior, mas vamos falar em 3 meses. Depois desse processo, ele vai para o mercado de trabalho, aí chegando lá ele entra naquele outro processo, que é o processo de aprendizagem continuada e simultânea, teoria e prática. Esse processo dura de 15 a 24 meses, 23 meses agora. Muda toda hora também, viu? Cada mergulho um flash. Mas agora são 23 meses no máximo. E eles ficam 6 horas semanais com a gente. E 2 vezes por mês eles ficam mais 6 horas. Então, ao todo, eles ficam 6 vezes 4, 24. Meu Deus, eles ficam 36 horas com a gente durante o mês. Isso só na parte teórica. E na parte prática, eles ficam também 6 horas, porque a aprendizagem no Brasil também não pode ultrapassar a 30 horas semanais. E já a pessoa com deficiência, a carga horária máxima é de 4 horas. Né? Não pode ultrapassar. E eles também fazem uma jornada de capacitação continuada no NURAP. E a qualquer momento do dia tem muita gente no NURAP, de manhã, de tarde. E o tempo que você vai lá, todo mundo feliz, todo mundo É alegre, verdade. todo mundo... Inclusive agora, dia 1º de julho, a presidência do NURAP foi passada de mãos. Nós tínhamos, na gestão 2013-2015, Norberto Ferreira Soares. De Souza. De Souza. Ele vai te matar. De Souza, ele vai me matar, mas o Norberto me perdoa. Norberto Ferreira de Souza. E agora assumiu Edson Cunha Borcato. Na gestão 2015-2017, eu gostaria agora, Marisa, que você deixasse a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Ok. O que eu sempre digo, gente, mais do que cumprir cotas, é nossa responsabilidade como ser humano e como empresa fazer a nossa parte social. Porque é muito fácil a gente reclamar do governo, reclamar de presidente, reclamar do vereador e também nos acomodarmos simplesmente esperando que as pessoas façam as coisas por nós, né? E através do NURAP vocês têm uma grande chance de fazer a sua parte. Fazer a sua parte dando emprego para essa pessoa que procura a sua primeira oportunidade, dando a chance dessa pessoa que já tem uma deficiência, que nunca esteve no mercado, que às vezes ficou dependente desse BPC a vida inteira, e tem os reabilitados também, que são pessoas que estavam no mercado, mas sofreram acidentes de trabalho ou acidentes de automóvel, enfim, e ficaram deficientes de alguma forma e querem reingressar no trabalho. Isso é uma forma muito digna de você cumprir a sua responsabilidade social, que é aquele antigo não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Então, muitas vezes você fala, eu não vou dar esmola no Farol porque eu vou patrocinar droga e não sei o quê. Então, não faça isso mesmo. Emprega um jovenzinho lá na sua empresa, dá uma oportunidade para ele, dá uma oportunidade para um massoterapeuta deficiente visual, que ele vai adquirir a dignidade dele como ser humano e vai levar sustento para a família dele. E eu acho que é isso que a gente precisa. Marisa, fico muito feliz de poder compartilhar esse programa com o NURAP. E aqui nós temos um troféu que nós... um troféu do parceiro do servir. E uma homenagem, um reconhecimento que a TV Rotary faz ao Rotary Club Brooklyn, Rotary Club Morumbi, por estarem patrocinando o NURAP na inclusão social. Gostaria que você recebesse o troféu. Muito obrigada. Colocasse... Que lindo. Colocasse lá na estande de troféus do NURAP. Com certeza. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Forte abraço. Será que a paz tem alguma chance no futuro próximo? No Rotary, achamos que sim. A organização criou programas universitários exclusivos na área de paz para formar gerações versadas no assunto. A paz tem um novo símbolo. Rotary, Humanidade em Ação.